uma palavra para estar liberando aqui nessa noite, que o Senhor tem ministrado já ao meu coração. João capítulo 6, você pode estar abrindo a sua Bíblia juntamente comigo, João capítulo 6, versículo 30 ao versículo 40. Nessas primeiras ministrações do ano, estamos falando muito sobre primícias, sobre Jesus ser a nossa prioridade, sobre Jesus ser aquele que nós devemos buscar em primeiro lugar. E o que Deus colocou no meu coração também vai nessa direção. Jesus é aquele que nós devemos buscar, porque só vale a pena buscá-lo e buscar mais nada além dele. Ele deve ser o nosso foco principal, porque é nele que está a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento está em Jesus. O texto é o texto de João capítulo 6, verso 30 até o verso 40. E nós vamos ministrar debaixo do tema Jesus, o pão da vida. No Evangelho de João, meus irmãos, o apóstolo, ele reúne 7 discursos onde Jesus se intitula como Deus. E ele o faz usando essa expressão, eu sou. Eu sou era o nome de Deus, conforme nós lemos lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, onde Deus se apresenta a Moisés como eu sou. E durante o Evangelho de João, por 7 vezes, Jesus ele traz para si esse título, o eu sou, e sempre acrescenta algo a esta revelação. E no que nós vamos meditar nessa noite é Jesus, dizendo que ele é o pão da vida. Amém? Vamos ler então, volte seus olhos a partir do versículo 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Queridos irmãos, vamos ter um momento de oração diante desta palavra que o Senhor tem nos dado. Querido Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que é inerrante, que é infalível, que é a palavra de Deus. E é dela que nós precisamos ouvir, Pai. Eu não tenho nada a compartilhar, eu não tenho nada a acrescentar, a minha sabedoria é rasa, é limitada, mas nós cremos no poder da Tua palavra, e nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. E é por isso que hoje, nesse exato momento, nós nos calamos, porque queremos Te ouvir, e clamamos hoje aqui, querido Deus, fala com a Tua igreja, querido Senhor Jesus, me usa aqui como um instrumento em Tuas mãos, como um canal de bênção na vida dos meus irmãos, na minha vida, me usa, Pai querido, para ministrar libertação, para ministrar
cura, para trazer, Pai, liberdade àqueles que estão cativos, para que, sobretudo, Deus, o Teu nome seja glorificado. Fala conosco hoje, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, que texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Texto cheio de riqueza, cheio de revelações. Quando nós lemos os eventos que antecedem esses versículos que nós lemos, nós vimos que no dia anterior, Jesus tinha feito um milagre sensacional. Ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, de modo que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes, e nada foi desperdiçado. Nesse mesmo dia, o Senhor Jesus se despede da multidão, pede que os seus discípulos entrem num barco e atravessem até o outro lado do mar da Galileia, que ele os encontraria por lá. E enquanto os discípulos estão atravessando, vem uma grande tempestade e aparece ali Jesus, caminhando sobre as águas. Então Jesus está mostrando aqui que Ele tem controle sobre toda a criação. Ele está mostrando aqui para nós que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não há nada difícil para Ele. O que Ele faz, o que Ele determina, assim sucede, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas aquelas multidões que viram Jesus multiplicar os pães, elas procuram desesperadamente por Jesus. E elas o encontram lá do outro lado, no outro dia. E elas vão atrás de Jesus, e elas vão procurando Jesus, mas elas vão procurar Jesus pelo motivo errado. Elas vão atrás de Jesus porque elas acham que Jesus é uma fonte eterna de comida para eles. Eles estavam ali atrás de um Bolsa Família, de algo que fizesse com que eles não precisassem trabalhar mais e que eles pudessem receber ali suprimento eternamente. Eles vão atrás de Jesus, pelo que Jesus podia oferecer para eles. Como na semana passada, estava lá no Ervino, o pastor até comentou, e depois eu pude ver, que a imagem de Jesus que tem lá no Ervino é muito peculiar. Porque Jesus, ele tem a cabeça bem pequena, mas quando você olha para a proporção da mão de Jesus, em detrimento da cabeça, é enorme. Porque as pessoas, elas estão olhando para aquilo que Jesus pode oferecer. Para aquilo que Jesus, como Jesus pode melhorar a minha vida, o que Jesus tem a acrescentar na minha vida. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós estamos fazendo como essas pessoas aqui, que vão até Jesus, não porque Ele disse, eu sou o pão da vida, mas eles não estão indo atrás de Jesus pelo que Ele é, mas estão indo atrás de Jesus pelo que Ele pode oferecer. Muitas vezes nós estamos agindo dessa forma, irmãos. Nós vivemos uma vida na qual nós ignoramos a existência de Deus. Nós vivemos como se Deus não existisse, mas quando o laço aperta, mas quando a doença chega, mas quando o dinheiro acaba, nós então nos desesperamos e nós nos voltamos para Deus. Mas nós não estamos buscando a Deus pelo que Ele é, porque Ele é digno da adoração, porque Ele é digno do louvor, porque Ele é digno de nós entregarmos a nossa vida a Ele. Não, nós estamos procurando, porque nós queremos que Ele dê um jeito na nossa vida. Porque queremos que Ele, de alguma forma, amenize o nosso sofrimento e que Ele, de alguma forma, melhore as nossas vidas. Queridos irmãos, que no dia de hoje nós possamos olhar para as nossas motivações, que nós não estejamos aqui pedindo que Deus apenas nos abençoe. Você pode orar por isso, mas que não seja apenas para isso. Que nós não estejamos aqui hoje apenas para receber, que nós não estejamos aqui hoje apenas para sermos abençoados, mas que nós estejamos aqui porque nós entendemos que Deus, Ele é digno da nossa adoração. Porque Deus, Ele entregou a sua vida por nós e, portanto, Ele é digno de que nós entreguemos toda a nossa vida a Ele. Ele é digno do louvor.
Ele é digno da adoração. Ele é digno de que todos nós aqui nos prostremos diante dele com o rosto em pó, para que ele seja engrandecido e nós abatidos, humilhados. Ele é digno da adoração. Que nós possamos logo aqui no início, meus irmãos, olhar para as nossas motivações. Não vale a pena procurar Jesus pelo que ele pode nos dar, porque o que ele pode nos dar não é o que ele é. Devemos ir até Jesus pelo que ele é, porque só o que ele é pode preencher o vazio no nosso coração. Amém, meus irmãos? E eu quero então chegar aqui no primeiro ponto, que é: não coloque a sua esperança no que não pode saciar a sua alma. Não coloque a sua esperança naquilo que não pode saciar a sua alma. Vamos ler novamente o versículo 30 e o versículo 31. Oh, Espírito Santo. Olha só, meus irmãos, mantenha a Bíblia aberta em João capítulo 6. Então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Aqui aquela multidão que viu Jesus multiplicar os peixes e os pães, eles vão atrás de Jesus, mas aqui está claro a incredulidade deles. Eles vão até Jesus para o interrogar, eles vão até Jesus para pedir que ele faça mais, porque eles queriam que Jesus atendesse às suas expectativas. Eles vão até Jesus com uma expectativa. Eles se lembram que no passado, Moisés, ele tinha sido um instrumento de Deus para um grande milagre. Quando o povo estava peregrinando do Egito para a terra prometida, passando pelo deserto, sem provisão de alimento algum, Deus enviou um maná do céu. Deus enviou um pão que caía do céu, que então saciava a fome daqueles israelitas que estavam peregrinando pelo deserto. E então eles vão até Jesus, querendo que Jesus exceda os feitos de Moisés, para que então, e só então, eles pudessem crer em quem Jesus de fato dizia ser. Olha, você diz ser o Messias, você diz ser o Deus ao qual nós devemos seguir, mas então faça primeiro isso, prove isso, atenda às nossas expectativas, para que então eu decida se eu vou seguir ou se eu não vou seguir a você. Em suma, é isso que essas pessoas estão fazendo aqui. Elas estão querendo que Jesus sacie as expectativas que elas têm, mas elas estão ignorando, irmãos. Elas estão olhando para aquilo que não foi manifesto e estão ignorando o que já está claro diante de todos. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que multiplicou pães, que curou os enfermos, que libertou os cativos. Mas eles ainda querem mais provas. Meus irmãos, na nossa vida, por vezes nós estamos agindo dessa forma. Nós estamos ignorando tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tantas provisões que diariamente o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e estamos como ingratos, como pessoas que ignoram as bênçãos de Deus na nossa vida, pedindo mais, e Senhor, faça isso agora. E se tu és realmente o Deus Todo-Poderoso, que porta X se abra. Deus, se tu é presente na minha vida, então que coisa X aconteça, e ignorando toda sorte de bênção que Deus já tem nos dado. Queridos irmãos, que nós não venhamos cair nesse erro que essas pessoas caíram aqui. Estão diante de Jesus. Jesus fez muitos milagres, lhes abençoou muito, mas eles ainda querem mais. Mas eles não estão agradecendo por todas as bênçãos que Deus já tem lhes dado. Estamos cheios de bênção, irmãos. Que a gente comece a ser mais grato a Deus. Separe um momento do teu dia para agradecer a Deus. A gente, por vezes, começa a nossa oração pedindo. A gente dobra os nossos joelhos para pedir. Mas precisamos, meus irmãos, ser mais gratos a Deus.
Você está aí, você está com saúde, você tem uma família abençoada, você provavelmente tem um emprego, você não está desempregado. Há muitos motivos pelo qual você deve agradecer a Deus. Não se esqueça, irmãos, olha só o que diz o Salmo 103. Salmo 103, verso 2 ao 5, meu irmão. Olha só a palavra de Deus para a tua vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ah, meus queridos irmãos, que essa palavra venha penetrar os nossos corações e que Deus venha nos dar corações mais gratos. Que amanhã, quando o despertador tocar, que a gente não amanheça o dia já reclamando, murmurando, reclamando do emprego, reclamando de ter que ir trabalhar, do trânsito. Pelo contrário, que amanhã, quando o despertador tocar, a gente comece o dia já louvando ao nome do Senhor nosso Deus, fazendo um devocional, buscando ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus que tem nos abençoado dia após dia. Mas esse texto também está dizendo para nós, irmãos, para que a gente coloque o nosso foco no que é eterno. As pessoas estão diante de Jesus e estão olhando para o que é temporal. Elas estão olhando para os pães, elas estão olhando para os peixes, elas estão pensando na próxima refeição, elas estão pensando no seu bucho. Elas não estão pensando no que é eterno. Que hoje, meus queridos irmãos, a gente comece a buscar cada vez mais o que é eterno, em detrimento do que é temporal e passageiro. Que a gente possa cada vez mais ler a palavra de Deus e nos enriquecermos do conhecimento de Deus, que é eterno. Que nada pode roubar isso de você, meu irmão. Você está ciente de que em breve o anticristo pode se levantar, pode tomar todas as Bíblias e impedir que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus, mas que você faça como fez José no Egito. No tempo da fartura, ele encheu os seus celeiros, porque ele sabia que haveria um tempo em que haveria 7 anos, irmãos, de escassez. O anticristo vai se levantar, ele vai tomar a Bíblia, ele vai impedir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento de Deus. Por isso que hoje nós temos que encher os nossos celeiros da palavra de Deus, do conhecimento do eterno. Olhe, foque no que é eterno e chega de olhar para o que é temporal e passageiro. É o conselho de Paulo em Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Que a gente possa, irmãos, cada vez mais nos enriquecermos das coisas celestiais. Lá a ferrugem não pode corromper. Os nossos tesouros espirituais eternos, a traça não pode corromper, os ladrões não podem furtar. Aleluia! Vamos prosseguindo, meus irmãos. O segundo ponto: encontre sua satisfação plena no verdadeiro pão do céu. Olhe para o versículo 32 e para o versículo 33, meu irmão, olha só. Encontre tua satisfação no verdadeiro pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia, meus irmãos. Aqui Jesus está dizendo para aquela multidão: vocês estão idolatrando Moisés, e vocês estão querendo que eu seja um novo super-homem para vocês, um novo grande profeta, mas na verdade eu sou mais do que Moisés. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Aqui ele está fazendo uma distinção.
Ele está fazendo uma distinção porque aquelas pessoas estavam olhando para o homem e estavam olhando também para o falso pão do céu, que era o maná de Moisés. E ele está dizendo: é meu Pai quem vos dá o pão celestial e eu sou o verdadeiro pão do céu. Aquele pão, irmãos, não podia saciar a fome dos israelitas, porque eles comiam e ao final daquele dia eles já estavam sentindo fome e eles iam dormir pensando: nós precisamos que amanhã Deus faça novamente aquele milagre para que a gente possa ter o que comer. Mas Jesus está aqui apresentando que ele é a distinção disso. Eu sou diferente desse pão, eu sou o verdadeiro pão do céu que desce, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aquele pão, aquele maná, era uma provisão temporária, limitada para Israel. Mas Jesus, o nosso Deus, aquele que eu estou aqui anunciando, Ele é o verdadeiro pão do céu, que existe para saciar eternamente a fome de todo o mundo. Existe uma fatia desse pão para mim e para você, meu irmão. Você não precisa mais andar na escassez, andar com um vazio existencial, buscando cada vez mais algo que possa suprir esse vazio, esse medo, essa incerteza. Eu estou anunciando hoje aqui o verdadeiro pão do céu, aquele que pode saciar plenamente a nossa alma. Em Jesus, meu irmão, há contentamento. Em Jesus há alegria verdadeira. Aqueles que se alimentam de Jesus não andam mais na fome. Nele você pode ser verdadeiramente feliz. Em Jesus, meu irmão. Comece a buscar isso em Jesus. A presença dele sacia a tua sede. A presença dele dá sentido para a tua vida. A presença de Jesus muda tudo em tua volta. É dela, e tão somente dela, que nós precisamos, da presença de Jesus. João capítulo 4, verso 13 ao 14. Jesus está conversando com a mulher samaritana. E ela está lá ao meio-dia, buscando uma água que saciasse a sede dela. E ela revela para Jesus que ela vive uma vida desgraçada. Ela está ali buscando ao meio-dia porque ela tinha vergonha de estar em contato com as outras pessoas. Por isso que ela vai no horário mais quente do dia, porque ninguém veria ela naquele momento. Mas Jesus a viu. Jesus chega diante dela e revela que ela já teve vários maridos. E o marido que ela estava vivendo ali não era dela. Ela estava vivendo em adultério. Nós vemos que aquela mulher buscava nas coisas do mundo saciar a fome da alma dela. E então ela sempre vivia uma vida de pecado, achando que o pecado podia saciar aquilo que só Deus podia saciar. Então Jesus, em João capítulo 4, verso 13 ao 14, diz para ela: Jesus respondeu: qualquer que beber desta água, a água que ela está tirando do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Esse é o nosso Senhor Jesus, aquele que sacia plenamente a nossa sede, aquele que traz o verdadeiro contentamento que o mundo não pode. Satanás promete alegria através de uma noitada, através das drogas, das bebidas, do engano, da sedução, do roubo. Mas ele não entrega nada disso, porque ele é o pai da mentira. As pessoas que vivem nessa vida devassa, elas estão no dia, quando elas deitam a sua cabeça no travesseiro, elas sentem um vazio existencial. Elas sentem um medo, uma incerteza, porque elas ainda não tiveram um encontro com Jesus. Aqueles que comem do pão da vida estão saciados para todo o sempre. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Aquele que dá sentido para nossas vidas. Aquele que nos alimenta plenamente. Aleluia. Queridos, da mesma forma que Deus proveu o maná para aquelas pessoas que estavam peregrinando no deserto, da mesma forma que aqui Jesus está provendo
o pão celestial, o verdadeiro pão do céu para nossas vidas. Isso está nos revelando, meus irmãos, que nosso Deus, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que provê nas nossas vidas. Ele não nos deixa em falta, porque Ele é um Deus presente. Ele é o Emanuel, o Deus presente. O próprio Abraão, quando ele desce do monte, ele desce dizendo: Jeová Jiré. O nosso Deus proveu o sacrifício. Então o que eu quero te dizer, meu irmão, é que independente do que esteja escasso na tua vida, eu quero te dizer que em Deus há a provisão necessária para a tua vida. Olha só o que vai dizer Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo está dizendo aqui, Deus já entregou o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. E se ele não poupou aquilo de mais precioso que existe, como que ele não vai suprir todas as outras necessidades que eventualmente venhamos a ter? É pequeno demais para quem já doou tudo. Então, meu irmão, fique tranquilo. Se Jesus é o teu Deus, se Deus é o teu Senhor, Ele é o Deus que provê na tua vida, Ele é o Deus que abre portas, e a porta que Deus abre, homem algum pode fechar. Nosso Deus abre janelas dos céus e abençoa as nossas vidas. Creia em Deus, que é o Deus da provisão. Aleluia! E a outra coisa, meu irmão, nós temos a incumbência de compartilhar o pão da vida. Aqui Jesus deixou bem claro que Ele é o verdadeiro pão do céu que dá vida ao mundo. Nós encontramos, irmãos, ou fomos encontrados por Deus e experimentamos este verdadeiro pão. Seria muito egoísmo nosso ficarmos com esse pão apenas para nós. Esse pão existe para ser compartilhado. Pregar o evangelho é justamente isso. É um mendigo contando para um outro mendigo onde ele encontrou o pão. Você encontrou, meu irmão, em algum determinado momento da sua vida, você teve uma experiência com Deus. Compartilhe esse pão, para que esse pão possa dar vida para outras pessoas na tua vida, seus familiares, teus amigos, teus colegas de trabalho. Olha só, irmãos, João capítulo 7, verso 37 ao 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só o que Deus está prometendo aqui. Ele está prometendo que nós seremos saciados quando nós tivermos um encontro com Ele, porque nós vamos até Ele e então nós temos a nossa sede saciada, mas Ele promete algo a mais. Ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, um rio, ele existe não para suprir a sede de uma pessoa. Para isso basta um copo d'água, uma jarra. Deus está dizendo que um rio vai fluir da tua vida. É porque muitas pessoas, grandes coisas serão feitas através da tua vida. Esse é o propósito de Deus, é por isso que nós temos que compartilhar este pão, é por isso que nós devemos abrir a nossa boca e pregar o evangelho, porque rios vão fluir através das nossas vidas e pessoas serão alcançadas, seus amigos, seus parentes. Deus tem um propósito com a sua vida, Ele tem um propósito, irmãos. Pessoas serão saciadas através das palavras que saírem da tua boca, através do abraço que você dá, através da visita que você fizer. Deus fará grandes coisas através da tua vida, meu irmão. Amém? Terceiro lugar, meus irmãos, viva pela fé no pão que sustenta para sempre. Precisamos de fé para experimentar tudo isso aqui. De fé, versículo 34 ao 35. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
Aleluia. Então as pessoas estão pedindo ali, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Elas ainda não compreenderam. Elas ainda não entenderam que Jesus estava se referindo a uma provisão espiritual, em detrimento do que é carnal e passageiro, que é aonde os olhos daquelas pessoas só conseguem olhar. Elas só conseguem olhar para o horizontal, elas só conseguem olhar para as coisas aqui da terra e não conseguem olhar na vertical, não conseguem olhar para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Então Jesus aqui manda o papo reto para eles. Ele diz: não, eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim, irmãos, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está mudando o foco das pessoas que estavam olhando para as coisas da terra, e Ele chama para olhar para Ele, que é a raiz de tudo que é espiritual. Eu sou o pão da vida. Que nós, meus irmãos, não venhamos a buscar satisfação nas coisas terrenas. Que nós não venhamos colocar a nossa esperança nas coisas aqui da terra, porque é fútil, é passageiro. Que não coloque a sua esperança no carro novo que você terá, na promoção que você vai receber. Irmãos, tudo isso é muito bom e eu oro para que aconteça assim na sua vida. Mas não coloque a sua esperança nessas coisas, porque isso não satisfaz. Jesus deixou bem claro que o que mata a fome e o que mata a sede é Ele, o verdadeiro pão, o pão do céu. Se existisse uma outra coisa, Ele não diria, eu sou. Não, Ele diz que é Ele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho. Se Ele fosse um caminho, existiria uma outra forma. Ele é o caminho. Em Atos vai dizer que em nenhum outro nome há entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, somente em Jesus. Somente em Jesus há contentamento, somente em Jesus a verdadeira vida, somente em Jesus a satisfação. Por isso que a gente não deve correr, irmãos, desesperado atrás das coisas do mundo, achando que uma nova conquista vai trazer alegria, que uma nova realização aí vai trazer a alegria verdadeira para nossa casa, porque não vai trazer. Só Jesus pode, só Jesus pode. Isaías, capítulo 55, verso 2 ao 3, irmãos. Observe como esse texto diz exatamente isso que o Senhor está falando no nosso coração. Isaías 55, 2 ao 3. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Oh, meus irmãos, é o que Deus está falando para nós. Não gasta o dinheiro com um pão que não pode satisfazer. Não gasta o seu trabalho, as suas energias naquilo que não traz alegria para a sua alma. Somente Jesus traz satisfação para a nossa vida, meu irmão. Coloque a sua fé, a sua esperança nele, porque ele disse, aquele que crê em mim jamais terá sede. E aqui então já vou para a segunda aplicação, porque ele diz que nós devemos confiar plenamente nele, não somente acreditar. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, isso aqui não está falando apenas de uma crença, porque isso até os demônios fazem. Tiago capítulo 2 vai dizer, você crê em Deus? Até os demônios creem e ainda tremem diante dele. Então acreditar em Deus não é o suficiente, não é isso que Jesus está falando aqui. Ele diz, aquele que crer em mim jamais terá sede, se referindo àqueles que confiam a sua vida aos cuidados plenos de Jesus. Não é confio em Jesus mais o meu saldo da minha conta bancária, porque se o meu saldo da minha conta bancária não está da forma que eu espero, então eu fico desesperado, então eu fico ansioso, então parece que eu não creio plenamente em Jesus.
Ele diz: se apega tão somente em mim, que você vai experimentar uma alegria tal que nada mais nesse mundo pode oferecer. É o que Jesus está falando aqui, meus irmãos. Confie plenamente nele. Glória a Deus. Quarto ponto, irmãos. Jesus nos chama e nos garante a vida eterna. Olha a revelação de Jesus aqui nos versos 36 ao 37. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia. Jesus está aqui dizendo então, que aquelas pessoas, mesmo diante de todas as evidências que Jesus havia apresentado, ainda não creem nele. Mas ele revela mais adiante que eles não creem neles não porque vos falta evidências, mas porque vos falta uma ação celestial. Porque ele diz: aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Queridos irmãos, a salvação, ela vem de Deus, ela não é obra humana. Nós não criamos a salvação por conta própria, nós não compramos Deus com os nossos méritos, de forma alguma. É o Senhor quem faz uma obra em nossos corações. É Ele que vai dizer em Ezequiel: tirar-vos-ei um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Soprarei sobre vós o meu espírito, e cumprireis os meus estatutos. A salvação é uma obra que é iniciada em Deus. Ele vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 4: eu vos escolhi, e Deus os escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus, ele escreveu uma grande história acerca da minha e da sua vida. É por isso que ele diz: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. A obra da salvação não depende de nós. Mas é por isso que eu quero dizer aqui, meu irmão: confie em Jesus. Não ande com incerteza acerca da sua salvação, achando: querido Deus, eu sou insuficiente, eu tenho errado, eu tenho feito isso, aquilo. Mas a sua salvação não depende dos seus atos. Se você se sente confiante acerca da sua salvação com base em seus atos, aí então que você deve se preocupar. Aí então é que você deve se preocupar, porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pelas obras de Jesus na cruz do Calvário. É Ele quem nos dá e nos garante a salvação com base no que Ele mesmo fez, no seu sangue puro, sem pecado algum. Não confie em seus próprios méritos, não confie em sua vida de santidade, porque ela é falha. Ela é falha, meus irmãos. Se Deus prescrutar a sua vida, Ele vai encontrar um motivo para te condenar. Porque Deus, se for considerar os nossos pecados, quem subsistirá, como diz o salmista? Não há, irmãos, não há quem possa. Mas confie em Jesus, porque Ele disse: aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Você só tem que se certificar. Você foi até Jesus sinceramente? Você foi até Jesus em busca da salvação? Você está aos pés de Jesus, tão somente clamando: Senhor, eu quero a tua presença? Porque o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, de modo algum eu o lançarei fora. Você pode clamar: Senhor, eu sou indigno, eu pequei, eu errei, eu magoei as pessoas, eu traí a confiança daqueles que acreditavam em mim. Mas Jesus diz: aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Há perdão de Deus para a tua vida. Há um amor de Deus a ser derramado sobre a tua família. Deus pode consertar tudo que o pecado e Satanás destruiu, porque nele há uma fonte abundante de amor e de graça para mim e para a tua vida. Aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. A tua história não termina no pecado.
A tua história não termina na derrota, na vergonha, de modo algum. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. A tua história não termina dessa forma. João capítulo 10, versículo 28 ao 29, olha a promessa de Deus acerca da tua vida. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu quero dizer que você está bem seguro nas mãos de Jesus, e que há uma promessa da parte de Jesus para a tua vida. Ele diz: jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Satanás todo dia sonda a tua vida, prescruta por volta da tua vida, querendo te peneirar como trigo, como ele fez com Pedro. Ele quer destruir a tua vida, ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas há uma promessa de Deus para os que são seus. Ele diz: aqueles que o Pai me deu, esses estão nas palmas das minhas mãos, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jamais perecerão, jamais. Confie não na sua força, mas confie na força de Deus. Ninguém é tão forte quanto Deus para te arrancar das mãos dele. Satanás não é forte o suficiente para te arrancar das mãos de Deus. Não, ninguém pode. Deus, o Deus Todo-Poderoso, te segura firme em tuas mãos. Ele não vai te soltar, irmãos. Ele não vai te soltar. O texto também diz que nós devemos anunciar a palavra de Deus com fé e confiança, porque é Deus quem faz a obra. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Queridos irmãos, eu subi hoje aqui para pregar o Evangelho com a certeza, com a plena certeza de que haverá 100% de aproveitamento, de que nada que eu falar aqui se perderá, porque não é uma obra minha, não depende da minha eloquência, da minha habilidade, da minha performance, de modo algum. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo algum eu o lançarei fora, e de modo algum ele se perderá. O Senhor Jesus é quem faz a obra. Você, quando olha a parábola do semeador, você vê que a semente é a mesma, irmãos. Não depende da semente, não depende da minha eloquência, não depende do semeador, não depende da semente. É Deus quem faz a obra, irmãos. Você deve pregar o Evangelho com confiança, não inseguro. Eu não falo bem, eu não faço direito, de modo algum. O Senhor prometeu aqui que aqueles que são deles, o Senhor Deus vai atrair. E Ele vai atrair por meio da nossa pregação, não por meio das nossas habilidades, mas através de nós. Ele diz: abre a tua boca que eu a encherei. Só abre a tua boca e prega o Evangelho, que grandes coisas vão acontecer. Olha só Isaías 55, verso 11. Assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. O nosso Deus não falha. Jó 42, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmãos, Deus vai fazer uma obra através da tua vida, e não depende das tuas habilidades. É Deus quem faz. Abre a tua boca e prega o Evangelho, que grandes coisas vão acontecer. Vamos para o quinto ponto, irmãos. Aleluias. Somos chamados a viver para a eternidade. É o que vai dizer os versos 38 ao 40. Olha só, para encerrarmos. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, meus irmãos. Olha essa declaração de Jesus aqui.
como ela é poderosa. Ele chega para aquelas pessoas e ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto aquelas pessoas ali estavam buscando saciar as suas próprias vontades, a sua própria fome, com uma provisão de pão terreno, Jesus está dizendo: eu não vim aqui para saciar as minhas vontades, eu não vim aqui para cumprir os meus próprios planos, não. Eu vim aqui cumprir um propósito, eu vim aqui ser obediente a Deus, eu vim aqui não para saciar minhas próprias vontades, eu vim aqui para ser fiel a Deus. Queridos irmãos, que hoje eu e você aqui possamos sair deste lugar com uma resolução de que nós não vamos viver para nós mesmos, que nós não vamos viver para apenas saciar os nossos sonhos, as nossas vontades, de modo algum. Jesus diz: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É essa a condição sine qua non para ser um seguidor de Jesus: tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Não existe uma forma de ser um discípulo de Jesus sem negar a si mesmo, sem tomar a sua cruz. O próprio mestre está dizendo aqui, ó: eu não vim para fazer a minha própria vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Querido irmãos, o plano de Deus para a tua vida é maior do que você pode imaginar. Às vezes nós estamos abrindo mão de viver os planos de Deus, que são mais altos do que os nossos, viver os pensamentos de Deus, que são melhores do que os nossos, para viver algo tão fútil e banal aqui na terra. Estamos nos apegando a coisas pequenas e passageiras que não satisfazem a alma, que não trazem sentido para a vida, e abrindo mão dos planos de Deus para as nossas vidas. Chega de viver dessa forma, é uma loucura, é uma loucura, porque se comparado com a vontade de Deus, o que a gente vive aqui na terra é pequeno demais, é limitado demais, não sacia. A vida que Deus tem para nós é superlativa, meus irmãos. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Mas para viver os planos de Deus, a gente tem que abrir mão dos nossos próprios planos, das nossas próprias vontades, do nosso conforto, para viver a vontade de Deus. Aleluia. E ele continua dizendo: e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui está dizendo: vocês estão vivendo aqui apenas para saciar as suas próprias vontades, vivendo aqui na terra como se a terra fosse um fim em si mesma, como se não existisse nada para além dessa terra, procurando apenas o pão aqui para saciar as suas próprias vontades. Mas ele apresenta aqui que existe um mundo por vir, e eu o ressuscitarei no último dia. A nossa vida não acaba quando o nosso coração para de bater, de modo algum. Existe uma vida no porvir. O Senhor Jesus se vira ao ladrão da cruz e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem uma frase do Billy Graham que ele diz o seguinte: se por acaso algum dia aparecer no jornal que Billy Graham morreu, não acredite. É mentira, de modo algum acredite nisso. Quando isso acontecer, eu estarei mais vivo do que nunca. Ele fechará os olhos no plano terreno e abrirá os olhos na eternidade. Meu Deus, eu me lembro aqui da morte de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos. Ele está sendo apedrejado, o seu corpo está ali com sangue, com muita dor, hematomas, mas ele diz o seguinte: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, os seus olhos estavam se fechando para o plano terreno, mas ele vê Jesus em pé para o receber na eternidade. Meu Deus, queridos irmãos, não podemos viver como se a terra fosse um fim em si mesma. Há uma eternidade para viver com Jesus. Meu Deus, eu lembro aqui da passagem do rico insensato, onde fala que um homem teve uma safra muito grande, e ele pensa consigo mesmo: meu Deus, eu tenho muitos bens, eu não tenho nem onde colocar, já sei o que eu vou fazer.
Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda. Assim poderei dizer para minha alma: agora come, bebe, descansa, porque tem muitos bens acumulados. No que alguém lhe interrompe e diz: louco, hoje te pedirão a alma, e o que tens preparado, para quem será? Queridos irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Tiago que a vida é como uma neblina, que ela está aqui no momento e logo depois ela se dissipa, ela acaba. A vida é passageira. Nós não podemos nos apegar nas coisas aqui da terra como um insensato. Nós temos que olhar para a eternidade. A vida não acaba aqui, meus irmãos. De modo algum. A vida não acaba aqui. Aleluia. E por fim, irmãos, só uma experiência com Jesus transforma a nossa vida e nos faz desfrutar da vida eterna. Olha só o que vai dizer o final do versículo 40. Todo o homem que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui, nessa sessão que estamos lendo, ele vai terminar esse discurso aqui, essa parte do discurso, dizendo que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer, vai ter a vida eterna. Perceba que aqui Jesus está dizendo que existe uma vida eterna, é uma vida abundante, é pastos verdejantes, é águas tranquilas que Deus tem reservado para os que são seus, mas que isso é precedido por uma experiência com Deus. Aquele que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna. Para desfrutar dessa vida abundante que Jesus promete aqui, é necessário uma experiência com Deus. É necessário ver o Filho do Homem. É necessário estar face a face com Deus. Como foi com Isaías no capítulo 6, onde ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e num sublime trono. E a partir daquele momento, a sua vida não foi mais a mesma. Assim como Moisés pastoreando as ovelhas ali no deserto de Midian, mas ele vê uma sarça pegando fogo, e ele teve lá naquele momento uma experiência com Deus, e depois daquele momento a sua vida nunca mais foi a mesma. Nós precisamos, meus queridos irmãos, de uma experiência com Deus. Aquele que vir o Filho do Homem e nele crê, tenha a vida eterna. Só uma experiência com Jesus pode transformar as nossas vidas. Só uma experiência com Jesus traz satisfação e alegria plena para os que são seus. Por isso que eu quero te convidar a ficar de pé, para que nesse momento a gente possa ter um momento de oração, de busca, de experiência com o Senhor nosso Deus. Só aqueles que têm uma experiência com Jesus desfrutam da vida eterna. Ele é o pão da vida que sacia a nossa sede, meus irmãos. Por vezes nós temos vivido uma vida, talvez esses últimos dias da sua vida, esse início do ano tem sido marcado por uma busca constante, por saciar um vazio espiritual na sua vida. Mas o que eu quero te dizer aqui, meus irmãos, é que esse vazio só pode ser suprido por Jesus. Dentro de cada um de nós existe esse vazio, é um vazio que foi causado pela queda, pela entrada do pecado no mundo. O homem era completo com Deus, mas tinha uma porta de saída, que era comer do fruto proibido. E o homem escolheu se afastar de Deus, e agora todos nós já nascemos com essa falta dentro de nós, a falta de um pai. Ainda que a gente tenha um pai terreno, ainda falta algo, falta a presença de Deus nas nossas vidas. E eu quero te dizer que se você tiver um encontro com Jesus, hoje aqui, a sua vida nunca mais será a mesma. Se hoje você tiver um encontro com Jesus, a sua vida será transformada e você vai desfrutar de pastos verdejantes e de águas tranquilas. É por isso que eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a buscar o Senhor Deus nessa noite, com intensidade, com clamor,
nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor ministra aqui canções, que você possa orar a Deus, que você possa clamar por uma experiência com o Senhor. Pedir, Senhor, fala comigo como o Senhor falava anteriormente, Pai. Oh Deus, eu quero viver aqueles momentos em que Tua presença invadia o meu ser, trazia alegria e contentamento para a minha vida. Fala